Imagine comigo a seguinte situação: uma pessoa se esforça durante anos para economizar dinheiro para morar fora do Brasil e realizar o seu sonho. Consegue. Chega nesse país estrangeiro, se conecta com alguns brasileiros, numa rede normal e natural de apoio, e é trapaceado, é roubado e tem a sua a realização do seu sonho resumido por conta dessa trapaça e acaba voltando para o Brasil antes da hora. Essa é uma situação que não é rara, muito pelo contrário, é muito comum. E desde que nós começamos aqui o canal, nós temos recebido diversos relatos de brasileiros que passam por situações similares no exterior. No vídeo de hoje, nós vamos comentar algumas das situações que eu passei e algumas das situações que os nossos amigos aqui do canal relataram pra gente. Antes da gente começar, a gente pede uma ajuda para vocês. E eu vou pedir essa ajuda sim, com um pouco mais de ênfase do que eu já faço, com bastante ênfase, eu vou fazer ainda com mais ênfase nesse vídeo de hoje. Eu preciso da ajuda de vocês. A ajuda mínima é você deixar o like e você se inscrever no canal. Assim que você começar a assistir esse vídeo, deixe seu like. Às vezes você se esquece. Se inscreva no canal. 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. A gente faz vídeos diários, é muito importante pra gente. Considere a possibilidade de você patrocinar esse vídeo através de um Pix aqui no superpixfc@gmail.com, essa aqui é a nossa chave Pix, ou se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde brasileiros do mundo inteiro trocam informações sobre essa experiência de morar fora, sobre viagens, sobre oportunidades, salários, vistos, burocracia, perrengues, tudo. Essa é a essência do canal, criar uma comunidade fechada em que pessoas do mundo inteiro troquem informações a respeito dessa grande viagem, desse grande desafio que é sair do seu próprio país e morar em outras regiões do planeta. Então, considere ajudar o nosso trabalho. Vídeos diários, criação de conteúdo diário, nos tira de outras atividades profissionais. E é preciso que vocês considerem a possibilidade de nos ajudar. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente vai contar uma série de trapaças e golpes comuns que brasileiros sofrem quando saem do Brasil ou mesmo antes de saírem do Brasil. Bom, não são poucos os desafios para os brasileiros querendo sair do Brasil. E essa situação fica mais desafiadora quando a gente começa a se deparar com os grandes, os grandes golpes que já estão preparados para você. Você que ainda está no Brasil, o primeiro cuidado que você tem que ter são com os tradutores e com os despachantes. Tradutores são o processo de tradução de documentos é um processo natural e que passa sempre que você vai emigrar. Você vai precisar de uma certa quantidade de documentos traduzidos. E o detalhe é o seguinte: existem os famosos tradutores juramentados, aqueles que são reconhecidos, mas tem alguns detalhes importantes. Primeiro, antes de você contratar uma tradução, verifique se aquele tradutor será aceito pelo consulado, pela embaixada do país que você vai colocar os seus documentos. Muitas vezes, essas embaixadas e esses consulados têm os seus tradutores específicos. E aí você vai, gasta uma fortuna de tradução e você realmente não consegue nada, porque tem que traduzir apenas naqueles tradutores. Outra coisa são os despachantes. Despachante é um negócio complicado. O despachante só tem uma finalidade quando você não pode fazer o que ele vai fazer. É a única situação que você deve contratar um despachante. É claro, se você não tiver tempo, precisa de alguém para correr atrás dos documentos, etc. Tem aquele despachante que é aquele que vai atrás dos documentos e consegue dos documentos que você, por si só, não conseguiria. Por exemplo, um despachante na Itália para pegar os seus documentos, o documento do seu avô que está lá, e tudo bem, não tem jeito. Mas saiba que a grande maioria dos serviços feitos pelos despachantes, vocês podem fazer vocês mesmos. Um dos esquemas mais horrorosos possíveis são os despachantes que compram posições na fila dos processos de imigração, por exemplo, para a Itália. Você tem lá uma ascendência italiana, seu avô é italiano, seu bisavô é italiano, e você precisa dar entrada com os papéis nos consulados da Itália no Brasil. Só que às vezes esse processo demora anos. Existem despachantes que aparentemente têm a possibilidade de cortar essa fila de anos, 5, 10 anos às vezes.
fiquem ligados. Esses caras, às vezes, não têm essa possibilidade. Se tiverem, é um esquema que esses caras têm e que pode ser desbaratinado a qualquer momento. Muitos brasileiros relataram isso pra gente. E um detalhe que eu esqueci de falar, antes da gente continuar, que é o seguinte: esse vídeo tem a minha experiência, tem a experiência de algumas pessoas aqui, alguns colegas do canal, algumas pessoas que assistem os canais, nossos amigos da audiência. Algumas coisas que eu vou falar aqui, elas são de fato esquemas, corrupção, bandidagem. E outros são apenas questões de inocência e falta de discernimento, tá? O cara não é um bandido porque tá fazendo aquilo, tá? Então tem essas duas maneiras. Um outro esquema comum que acontece demais são as agências que vendem pacotes de cursos. Essa aí é a grande maioria dessas agências que fazem isso no Brasil é uma grande pilantragem. O que acontece? Muitos países lhe dão um visto de estudante. Esse visto de estudante é uma porta de abertura para você imigrar. Por quê? Muitos dos vistos de imigrantes dão direito a trabalhar. Então, se você já tem alguma experiência no Brasil, você vai fazer um curso, você tem que fazer um curso. Os países, as imigrações desses países vão verificar a sua presença nas aulas e etc. Em muitos países eles fazem isso. Aqui na Nova Zelândia eles fazem, na Austrália eles fazem, no Canadá eu sei que eles fazem, na França eu sei que eles fazem, na Espanha eu sei que eles fazem. Enfim, eles verificam se você está indo às aulas. Mas você tem aí direito de trabalhar por algumas horas. Se você já tem uma experiência, você tem uma chance de conseguir um emprego numa empresa que possa te dar a famosa sponsor letter, a carta de patrocínio para que você possa emigrar. Mas aí tem um detalhe: o que essas agências fazem? Muitas dessas agências de fato vendem pacotes, só que elas vão cobrar para você uma exorbitância. Aqui na Nova Zelândia é uma bandidagem sem tamanho. Uma grande parte das agências que vendem pacotes de educação aqui na Nova Zelândia, eles cobram as semanas dos cursos em dólar americano. O dólar neozelandês é 45% menos valioso do que o dólar americano. Então você paga na saída 50% a mais. Então, por exemplo, o curso aqui por semana custa $200 neozelandeses e os caras vão te cobrar $200 americanos, mais a comissão, mais uma porrada de dinheiro, você acaba pagando o dobro. A grande maioria dos cursos de idioma que vocês fazem fora do Brasil, vocês não precisam de uma agência. Vocês podem fazer direto nos cursos e você vai conseguir o visto da mesma maneira, porque a embaixada do país para o qual você vai migrar vai lhe exigir aquele documento, a matrícula que você vai conseguir desse curso. E esse curso está preparado para atender clientes do mundo inteiro. Então, evitem as agências, evitem as agências. Nós, inclusive, aqui no canal, já recebemos três ofertas de agências de viagem que vendem cursos e nós recusamos as três por realizarem essa prática. Tá? Então, não caiam nessa. Não caiam nessa. Isso aí é uma furada. Uma furada. Tá? Bom, o próximo é o seguinte. É a famosa venda de pacotes de investimento para estrangeiros. Essa aí, parceiro, essa é de partir o coração. E essa aqui a gente recebeu de um amigo do canal, eu vou ler o nome aqui dele certinho, Jair Rigoletto, tá? O Jair Rigoletto, que conseguiu a sua cidadania italiana no ano de 2020 e imigrou para a Áustria em 2022. Chegando lá, ele se relacionou com um grupo de brasileiros, a comunidade brasileira de Viena. E através de uma dessas pessoas, ele acabou virando amigo, ficando amigo dessa pessoa. E essa pessoa, ela trabalhava num fundo de investimento. E esse fundo de investimento era um fundo de investimento criado apenas para brasileiros no exterior. Tinha website, tinha app, tinha um app, era um negócio sério, aparentemente. O Jair colocou toda a sua poupança nesse fundo de investimento, num investimento conservador. E o que aconteceu? 2 meses depois, essa empresa desapareceu. O Jair me colocou em contato com uma comunidade do Facebook que relata situações como essa. E
operações similares foram registradas em 16 países. E essas situação acontecia não exclusivamente com brasileiros, mas prioritariamente com brasileiros. Brasileiros criando esse tipo de esquema com website, app, vendedor e etc. E o Jair teve que voltar para o Brasil. Agora já voltou novamente para a Áustria, mas foi obrigado a voltar para o Brasil porque ficou completamente sem dinheiro e, enfim. Então tome cuidado, tá? Venda de pacote de investimentos apenas para estrangeiros é um negócio soa muito estranho. Então fique atento, tome cuidado, tem cara de trapaça. Outra coisa, exploração de mão de obra. Muitos brasileiros saem do Brasil iludidos com ofertas de trabalho que vão pagar muito mais do que a mão de obra local, a mão de obra daquele país. Esse é um problema. Chega lá e tem um monte de taxa, etc, e você acaba ganhando o salário mínimo. Mas aí tudo bem, você pelo menos tem um emprego. Agora tem um outro lado. Tem um lado da exploração de mão de obra de brasileiros que estão ilegais nesses países e que acabam se submetendo a trabalhar em lugares onde o salário é menor do que o salário mínimo. Nessa situação, eu imagino que o brasileiro saiba que está recebendo menos do que um salário mínimo, mas por necessidade ele acaba ficando nesse emprego. Mas não é esse o ponto aqui do vídeo. O ponto do vídeo são os brasileiros que acreditam nessa ilusão de que vão chegar lá ganhando muito dinheiro, e tem agências que fazem isso. E quem relatou isso aqui foi a Vanessa Neves, aqui para o canal, que mandou um e-mail aqui para o canal falando que ela era de Contagem, em Minas Gerais, e que recebeu uma oferta para trabalhar nos Estados Unidos com um salário muito maior. Ela teve que acabar comprando passagem, etc. Chegou lá e era um salário mínimo. Então, perdeu muito dinheiro nessa história e acabou voltando, não ficando por lá, porque não fazia sentido. Tá? E aí, inclusive, teve problema com visto, não foi uma experiência boa. Então, tomem cuidado com isso. Uma outra coisa é o seguinte: venda de cursos pela internet e YouTube, o famoso e-book. Isso aí é uma coisa complicada porque eu tô aqui no YouTube falando com vocês e pedindo que vocês nos ajudem. Mas eu não tô prometendo nada para vocês. Eu não vou vender nada, não vou dar um pacote para vocês, eu não vou ensinar nenhum truque. Você assistindo isso, você vai conseguir migrar. Não, eu divido todas as minhas experiências aqui e dedico horas na produção de vídeos para esse canal. Então, a ajuda que eu peço é para que eu continue produzindo, não é para garantir que você vai ganhar nada, tá? Aqui tem um detalhe: nem todo mundo que faz isso é bandido. Tem uma galera que faz isso, que faz por inocência. Mas tem um detalhe muito específico que eu uso aqui no canal e repito muitas vezes e vou continuar repetindo muitas vezes. Primeiro, não acredite em tudo que você vê no YouTube, nem na internet no geral. O que eu estou falando aqui é para encorajar você a fazer a sua própria pesquisa. Então, às vezes eu dou a fonte, às vezes eu não dou a fonte, mas indico, mas eu quero encorajar você a fazer a sua própria pesquisa. Primeiro ponto. O segundo ponto importante que eu acho fundamental é que eu, quando coloco as coisas aqui na internet, eu coloco deixando muito claro que é a minha opinião. Eu falo dos fatos. Ó, isso aqui é um fato. Por exemplo, o fato: o país cresceu 3%. Isso é um fato, está lá registrado. Não dá para discutir. Outra coisa é a minha opinião. Eu acho que o país tal é mais simpático a estrangeiros. Isso é uma opinião, isso não tem fundação científica nenhuma. E muita gente vende esses e-books, vende esses cursos na internet, transformando a opinião deles em fatos. Ah, é fato. França é melhor para emigrar do que a Itália. É fato. Não é fato, é sua opinião, parceiro. E opinião, quando ela é baseada em muitos fatos, ela tem um valor, mas ela mesmo assim, ela é menos importante do que o fato propriamente dito. Então, tome muito cuidado com esses e-books, tome muito cuidado quando alguém te prometer um curso, quando alguém está querendo dividir a experiência dele, entregando um e-book para você, às vezes vendendo, às vezes não vendendo, mas simplesmente deixando ali para você comprar depois, e depois tem um curso atrelado. Tomem cuidado. Usem os canais como os meus, como outros canais, como blogs, etc., como uma das fontes de pesquisa, tá? A maior trambicagem do mundo, para mim, são as consultorias para universidades internacionais. Isso é para mim a maior trambicagem do mundo.
As universidades do mundo inteiro, as sérias que coletam jogadores, estudantes internacionais, essas universidades, elas têm sim um grupo terceirizado de consultores, de promotores que promovem essa universidade em alguns lugares do mundo. Esses serviços não são cobrados. Esses promotores, eles visitam outras instituições, eles vão a feiras de educação, e eles não cobram nada para te dar informação, nem para te ajudar no processo de matrícula. E todas as universidades sérias no mundo, elas têm um programa de matrícula independente de qualquer consultoria. Tudo que vocês queiram saber sobre a universidade, por exemplo, que eu trabalho, as universidades que eu trabalhei, existe lá um departamento da universidade, no meu aqui chama Vitória Internacional, mas tem na Universidade de Auckland, tem em Melbourne, em todos os cantos, tem lá um departamento da universidade para esclarecer todas as suas dúvidas. Eles querem que vocês se matriculem. Muitas dessas universidades são muito grandes, esse departamento não dá conta. Aí a universidade indica um promotor que vai te ajudar nesse processo de matrícula. Esses processos de matrícula geralmente são muito simples, muito simples. E em muitos casos, você nem precisa ter todos os documentos. Você faz a aplicação e a universidade fala: ó, tá faltando esse documento, e você vai atrás desse documento específico. As universidades estão desesperadas por estudantes internacionais. Então elas vão ajudar você nesse processo. Não caia na besteira de contratar uma consultoria internacional para a universidade, que esses caras vão lhe arrancar os coros, tá? Então, primeiro passo é vá ao site da universidade. Não caia nessa. Não caia nessa. Eu sou uma Isso aí já aconteceu comigo faz pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. 2 ou 3 anos atrás, eu estava num processo de procurar um outro curso, uma outra graduação para mim. E eu entrei em alguns sites de algumas universidades. Eu queria ver se eu conseguiria fazer uma graduação online, né? Enfim. E por alguma dessas situações de internet, o meu nome, o meu e-mail caiu na mão de uma empresa de consultoria, que os caras começaram a me ligar e entrar em contato. Não, vamos fazer, garantimos uma posição para você em Harvard. Isso é uma bobagem, uma mentira. Esqueçam isso. E eles queriam cobrar $5.000 para fazer isso, tá? Então, tomem cuidado. E finalmente, e esse aqui para mim foi o esquema mais sórdido, é a história do visto permanente, que envolve mulheres muito atraentes. E esse é um esquema que foi relatado pelo nosso amigo, ele é até amigo do outro canal também, Fernando Fialho. Aconteceu com o irmão do Fernando Fialho, o Caio Fialho. É o seguinte, olha o esquema. O Caio morava numa cidade pequena em Michigan, nos Estados Unidos. Ele estava com problema de visto, não lembro exatamente qual era o problema do visto dele, mas ele estava para perder o visto e ter que voltar para o Brasil, e ele tinha decidido que não ficaria legal. Dentro da comunidade brasileira de Michigan, ele acabou conhecendo uma menina, uma mulher, né, brasileira, que dizia ser cidadã americana e que seduziu o rapaz. A mulher era linda, e acabaram tendo um relacionamento. No meio desse relacionamento, ela ofereceu: casa comigo, tal, a gente faz um acerto, tô precisando de uma grana, enfim. Resumindo a história, ela não era cidadã, ela tinha documentos falsos, ela mostrou lá, não sei, o passaporte, e ele notou, sacou e acabou não pagando. Tudo bem, é um caso, parecia ser um caso isolado e etc. Quando foi a surpresa dele, aí depois ele voltou para o Brasil, ficou no Brasil um tempo, voltou para os Estados Unidos numa outra situação, para fazer uma pós-graduação numa outra cidade. Quando foi a surpresa dele de ler uma notícia de Michigan falando que essa mulher, junto com o marido dela, tinha um esquema e tinha trapaceado mais de 50 brasileiros. 50 brasileiros caíram no conto do visto da cidadania através de casamento. É um negócio impressionante, né? Um negócio impressionante. Aí tudo bem, ele falou isso, eu falei: ainda assim era uma história isolada. Isso foi no final de fevereiro, no começo daqui do canal. E qual não foi a minha surpresa,
agora, poucos dias atrás, ele me mandar uma série de notícias com esse mesmo esquema sendo utilizado em outras cidades dos Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, tem uma parada interessante, né. Bom, pra gente terminar, eu fiquei muito curioso, porque alguns desses esquemas me parecem ser tão banais, tão estúpidos, né. Coisa tão pô, como é que o cara cai numa bobagem dessa, né, cara? Não é possível o cara vá para o exterior, o cara fique completamente, né, fora da caixinha, não consiga perceber que, porra, uma grande parte desses processos são óbvios que são esquemas, não são trapaças. Eu conversei com Sophia Milton, e ela é coordenadora do programa de refugiados aqui da Nova Zelândia, aqui de Wellington, na parte sul da Ilha do Norte. E eu conversei com ela hoje de manhã, hoje ao meio-dia. Eu dei uma ligada para ela para fazer algumas perguntas a respeito necessariamente disso. Falei, cara, como ela trabalha com refugiados e imigrantes, eu perguntei para ela e se ela tinha noção de alguma uma situação semelhante aqui na Nova Zelândia. E ela relatou, por exemplo, remessas falsas de dinheiro para o exterior. Mas aí não é com brasileiro, é em geral, tá? Remessas falsas de dinheiro para o exterior, vistos, documentação, traduções juramentadas, tudo isso. Eu falei, mas como é que as pessoas caem em esse esquema de pirâmide também, de investimento? Como é que essas pessoas caem? E ela me explicou uma coisa muito interessante. O imigrante é um personagem frágil. Frágil. Ele está numa terra estrangeira, ele tem pouco domínio da cultura local, ele tem dificuldade de identificar algumas coisas e ele precisa naturalmente de apoio. Então ele se apoia muito fácil nas pessoas. A guarda da defesa, da proteção está muito mais baixa do que normalmente. E faz sentido, apesar de não ser algo que ela conseguiu me provar cientificamente, é algo que faz completo sentido. Isso aconteceu comigo. Eu não me lembro de ter caído em nenhum golpe desse, mas em alguns eu devo ter caído e nem ter percebido. Então, faz muito sentido o que ela está dizendo. Se você está pensando em sair do Brasil, tome cuidado, mantenha sua guarda alta contra essas bandidagens, essas trapaças, e saiba que existe um grande número de brasileiros fora do Brasil que vive de trapacear você que está querendo emigrar. Fique ligado nisso, isso acontece com frequência. Com frequência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, eu preciso da ajuda de vocês. Estou vendendo um e-book? Não, não estou vendendo um e-book, não. Mas preciso da ajuda de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. O like ajuda na recomendação desse vídeo. Opa, o YouTube mudou a forma de recomendar o vídeo e agora ainda mais o like é importante. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Fique até o final desse vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, escreva aqui no comentário. Eu fiquei até o final desse vídeo. Um grande abraço, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, considere patrocinar esse vídeo no superpixfc@gmail.com. Se você patrocinar esse vídeo, eu coloco o seu nome no ar no próximo vídeo. E torne-se membro aqui do canal e se junte a essa comunidade no WhatsApp que está cada vez maior, cada vez mais interessante. Um grande abraço, até a próxima.